Olá, meus irmãos, estamos aqui para refutar mais um ensinamento errôneo que tem sido difundido e disseminado no meio do povo de Deus. E este ensinamento errôneo diz que Cristo veio nos resgatar da maldição da lei. Outros ensinam ainda, baseado na carta de Paulo aos Gálatas, que, ao meu ver, é uma das cartas mais mal interpretadas pelos líderes espirituais, seja eles católicos ou protestantes, é a carta de Paulo aos Gálatas. Muitos pensam e acham que Paulo dá a entender que ele está falando contra a lei de Deus, contra a Torá, quando na verdade não é isso o que Paulo escreve ou está ensinando. Esse ensinamento que tem sido difundido e tem sido ensinado no seio do povo de Deus é que aqueles que continuam a guardar os mandamentos de Deus, eles estão sob maldição, porque uma vez que viemos para Yeshua, para Jesus, não devemos mais obedecer aos mandamentos de Deus, não podemos mais obedecer à lei, à Torá de Deus. Mas será que é realmente isso que Paulo ensina na sua carta aos Gálatas? Mais precisamente no capítulo 3, eles pegam Gálatas capítulo 3, versos 10 a 13, e se baseiam nestes versículos para ensinar que aqueles que continuam, ou aqueles que guardam os mandamentos de Deus, a lei de Deus, está sob maldição. Será que é isso que realmente Paulo está ensinando? Irmãos, isso não é novo. Distorcer o que Paulo ensina não é novo. Isso já começou nos primórdios da era apostólica. Nós podemos ver em 2 Pedro capítulo 3, versículo 14 a 16, Pedro, na sua segunda carta, ele escrevendo acerca das distorções dos ensinamentos de Paulo nas suas cartas. Eu gostaria de, antes de nos voltarmos para o texto de Gálatas, capítulo 3, eu gostaria de ler com você 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14 a 16. Vamos ver o que o apóstolo Pedro está nos dizendo. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há muitos pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Então nós vemos que o próprio apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele nos diz que já em seu tempo e na sua época, Paulo já estava sendo distorcido. Os ensinamentos de Paulo estavam sendo distorcidos. Assim como hoje, a teologia cristã normativa distorce totalmente o ensinamento de Paulo, fazendo com que a lei se torne maldita. Mas vamos entender Gálatas capítulo 3, versículo 10 ao versículo 13. E vamos ver o que realmente Paulo está ensinando. E vamos refutar aquilo que eles dizem que Paulo está ensinando.
Gálatas capítulo 3, versículo 10, diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É um texto de difícil compreensão, se você não analisá-lo todo o contexto, se você não analisar todos os ensinamentos de Paulo em suas cartas, pode ser que dê a entender que Paulo está falando mal da lei. Mas Paulo nunca iria falar contra a lei de Deus. Eu gostaria de ressaltar mais uma vez esta palavra lei, que em grego nós temos a palavra correspondente nomos, que significa lei. Só que em grego ela é muito simplória. Nomos pode significar a lei de Deus, nomos pode significar lei de trânsito, nomos pode significar a lei que rege o nosso corpo, nomos pode significar qualquer tipo de lei. É por isso que muitos entendem de forma equivocada quando Paulo está falando acerca de algum tipo de lei. Então, primeiramente, nós precisamos entender, quando lemos as cartas de Paulo, qual tipo de lei que ele está ensinando. A lei que opera em nós, a lei da pecaminosidade que nós herdamos, que existe da nossa natureza, como ele algumas vezes faz, ou se é a lei de Deus, ou se é a lei do pecado que opera em nós precisamos entender qual o contexto e o sentido que Paulo está usando quando ele usa a palavra nomos, a palavra lei. Lei tem o seu significado profundo quando nós vamos para a sua origem hebraica. Lei, no original hebraico, significa Torá. E Torá significa ensino, significa instrução. Ou seja, quando nós temos no chamado Antigo Testamento, ou Tanar em hebraico, quando se refere à lei, está se referindo aos ensinamentos de Deus, está se referindo às instruções de Deus. E como pode a instrução de Deus, o ensino de Deus, ser algo maléfico, ser algo pecaminoso, ser algo maldito? Não pode. Não tem coerência esse tipo de ensino. Então precisamos entender primeiramente esta palavra lei dentro do seu contexto. Mas vamos analisar Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Primeiro ponto que eu quero ressaltar com você é sobre este termo que Paulo usa, obras da lei. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos aprender é que na época de Paulo, na época que Paulo escreve as suas cartas, não existia no seu vocábulo, no seu vernáculo, a palavra legalismo. Não existia variantes de legalista, observância legalista, legalismo. Então, irmãos, Paulo cunhou
esse termo que nós temos em suas cartas, obras da lei. Foi Paulo quem cunhou esse termo, e que hoje nós podemos traduzir como uma observância legalista dos mandamentos de Deus, obras da lei. Quando Paulo está ensinando sobre obras da lei, ele está se referindo àqueles que observam a lei de forma errada, que observam a lei esperando que através da obediência legalista eles venham ser salvos. E nós sabemos muito bem que a função da lei não é essa. A função da lei não é salvar. A função da lei é nos apontar Cristo. A função da lei é nos mostrar que somos pecadores, que somos transgressores e que precisamos de redenção. A finalidade da lei é outra. E uma coisa que eu gostaria que você aprendesse e guardasse essa frase que eu vou dizer para você. A observância da lei não nos salva. Entretanto, a desobediência da lei nos condena, nos traz condenação. Este é um conceito que você precisa aprender. E este é um conceito que nós conseguimos extrair tanto dos ensinamentos de Yeshua Jesus, quanto dos ensinamentos dos seus emissários, dos seus apóstolos. Irmãos, quando Paulo usa o termo obras da lei, você vai encontrar no original grego erganomou. Erganomou é a expressão que Paulo criou para traduzir para nós a observância legalista dos mandamentos de Deus. Ou seja, aqueles que guardam a lei de forma legalista, aqueles que guardam a lei pensando que a lei pode salvá-los, quando na verdade o que nos salva não é a observância legalista dos mandamentos, mas a fé. A fé. E Paulo ensina isto precisamente em Gálatas capítulo 3. Ele fala que nós somos justificados pela fé e não pela guarda dos mandamentos de Deus. Porque nós não podemos guardar os mandamentos de Deus sem fé. Porque se guardarmos os mandamentos de Deus sem fé, nós estamos fazendo uma guarda legalista. Nós estamos, na expressão de Paulo, erganomou, obras da lei. Estamos guardando os mandamentos de Deus de forma legalista. Assim como hoje, para exemplificar, dar um exemplo disso, por exemplo, hoje nós encontramos muitas pessoas que vão até as igrejas e assistem aos cultos, vão aos cultos de uma forma legalista. Vão lá, assistem, mas não conseguem absorver nada. Vão por ir, porque não tem outra coisa para fazer. Isso é erganomou, é obra da lei. Isso é legalismo, isso é tradicionalismo, isso é ritualismo. É isso que Paulo está refutando e combatendo na igreja dos Gálatas. É isso que Paulo está fazendo. Então Paulo está ensinando aqui, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, erganomou, estão debaixo da maldição. Por quê? Aqueles que querem encontrar a salvação simplesmente e exclusivamente na observância da lei, estão sobre maldição. Por quê? Paulo diz aqui, porque escrito está. Paulo está citando aqui, irmãos, Deuteronômio capítulo 27, verso 26. Paulo cita a Torá, cita o chamado hoje Pentateuco de lá para cá. Todo o ensinamento de Paulo é baseado na lei e nos profetas. Ele não tirou nada de debaixo do braço.
Ele está dizendo, olha, aqueles que guardam os mandamentos de Deus de forma legalista, esses sim estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito aquele que não observar os mandamentos. Então eu convido você a conferir. Vamos abrir lá em Deuteronômio capítulo 27, versículo 26, diz assim: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprido, e todo o povo dirá amém. Deuteronômio capítulo 27, precisamente a partir do versículo 11, está sendo enumerada todas as maldições que virão sobre aqueles que não observam a lei, os mandamentos de Deus. Está escrito ali. Por isso, Paulo está lembrando, olha, você que está guardando os mandamentos sem fé, você vai incidir sobre você as maldições que estão escritas lá em Deuteronômio capítulo 27. Tome cuidado. Porque aqueles que querem observar e ter a sua salvação baseada só na guarda legalista dos mandamentos de Deus, vão sofrer as maldições que estão prescritas em Deuteronômio capítulo 27. É isso que Paulo está ensinando. Versículo 11 diz assim: e é evidente que pela fé ninguém será justificado diante de Deus. Paulo não ensina que a guarda da lei vai justificar ninguém. Ninguém dos emissários, dos apóstolos ensinou. O próprio Senhor Yeshua, Jesus, não ensinou isso. E para basear este ensino, olha só, Paulo está citando Abacuque 2:4. Ninguém será justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá da fé. Ele está citando Abacuque 2:4. Está vendo como Paulo se baseia e baseia os seus ensinamentos na Torá, na lei e nos profetas? Então ele está dizendo, olha, você deve sim guardar os mandamentos de Deus, mas guardá-lo com fé. A fé deve te motivar à obediência, não uma obediência sem fé, que é o que Paulo está debatendo e refutando aqui e instruindo a igreja da Galácia. Versículo 12: ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Ele está citando Levítico 18:5, que diz o quê? Levítico 18:5 ensina que aqueles que guardam os mandamentos de Deus, a lei de Deus, terá vida observando os mandamentos de Deus. Versículo 13, que é um dos versículos mal interpretados: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Muita gente que lê esse texto com o óculos da teologia cristã normativa, logo que ele lê esse texto, eles falam, está aqui, olha só, Cristo nos resgatou da maldição da lei, então logo, se eu guardo a lei, eu estou sob maldição. Não é isso que Paulo ensina. Você que interpreta assim, que lê assim, está distorcendo totalmente o que Paulo está ensinando. Paulo está dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Qual maldição? Aquelas maldições prescritas em Deuteronômio capítulo 27. Cristo nos resgatou daquelas maldições. Por quê? O que diz Deuteronômio 27? Todo aquele que não observa os mandamentos de Deus, virá sobre ele estas maldições. E lá está enumerada todas as maldições que sobrevirão sobre aqueles que não observam os mandamentos de Deus. E o que Cristo veio fazer?
você estava em trevas, você estava sem Deus, você estava sem esperança, você era um transgressor, merecia todas as maldições prescritas na lei, em Deuteronômio 27, mas Cristo fez o quê? Cristo te resgatou das maldições que estão prescritas na lei para aqueles que são desobedientes. Cristo te livrou dessa. E sabe mais o que ele fez? Olha o que diz Paulo: fazendo-se maldição por nós. Cristo assumiu toda a maldição das transgressões da lei que eu fiz, que você fez. Ele se fez maldito em nosso lugar. E Paulo cita mais uma vez Deuteronômio 21, versículo 22 e 23. Ele diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele cita Deuteronômio 21, que diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, aquele que era pendurado no madeiro era amaldiçoado por Deus. Cristo, quando foi pendurado no madeiro, na cruz do Calvário, ele se tornou maldito por sua causa e por minha causa. Ele levou sobre si todas as maldições que nós deveríamos receber. Por quê? Porque estávamos em desobediência aos mandamentos de Deus. Só que agora, irmãos, agora que viemos para Cristo, nós devemos andar em novidade de vida, nós devemos andar em observância aos mandamentos de Deus, pois o próprio Senhor Yeshua ensinou: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Amém, irmãos? É isso que eu gostaria de corrigir e de trazer o verdadeiro sentido de Gálatas capítulo 3. Cristo não veio anular a maldição da lei, até porque a lei não é maldita. Paulo não está ensinando que aquele que continua a observar os mandamentos de Deus, mesmo depois de vir para Cristo, ele está sob maldição. Paulo não ensina isso. Paulo ensina que aquele que observa os mandamentos sem fé, esse sim, incorre sob as maldições, porque ele está querendo se salvar pelos seus próprios méritos e não esperando no mérito de Yeshua, o nosso Messias, que morreu na cruz do Calvário e verteu o seu sangue por nós. Porque se nós tivermos esse tipo de interpretação, que aquele que observa a lei de Deus está sob maldição e que Cristo veio nos resgatar da maldição, nós estamos tornando Paulo um esquizofrênico. Porque lá em Romanos capítulo 7, Paulo diz que a lei é boa, Paulo diz que a lei é espiritual. Como que agora em Gálatas capítulo 3, Paulo está ensinando na outra igreja de outra forma, dizendo que a lei é maldição? Não tem coerência isso. A teologia cristã normativa hoje não tem coerência nenhuma quando analisada à luz da palavra de Deus no seu contexto original. Então, irmãos, não caia nessa falácia, não caia nessa mentira, que você, guardando os mandamentos de Deus, vivendo de acordo com a palavra de Deus, você está em maldição. Maldito é aquele que te ensina isso. Porque além dele não praticar os mandamentos de Deus, te ensina a desobedecer os mandamentos de Deus. Obedeçamos então, irmãos, os mandamentos de Deus. E para finalizar, eu gostaria de deixar Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Os que praticam a lei hão de ser justificados. Eu não guardo as leis, os mandamentos de Deus para ser salvo. Por ser salvo, eu guardo os mandamentos de Deus. Porque o próprio Senhor Yeshua disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Amém?
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.